Olá, eu sou a Gabi Xavier. E eu sou o André Ferri. E hoje a gente tá aqui pra comentar o que a gente achou do filme Invocação do Mal 3, Ordem do Demônio, que acabou de sair e a gente já assistiu. O vídeo vai ter spoiler a partir do minuto X, que a gente vai avisar aqui na tela em algum lugar, mas a gente vai avisar antes do vídeo, então pode assistir tranquilo. O terceiro filme da franquia famosa Invocação do Mal, ele se apresenta como o caso mais sinistro da carreira dos famosos detetives paranormais Ed e Lorraine Warren, mas ele tem um quê diferente dos outros porque ele tem bastante de investigação, além do sobrenatural. O que deixa muito interessante o filme. Mas, na nossa opinião, ele não dá tanto medo. É bom? É, mas não assusta tanto. A gente vai comentar mais sobre isso. Pela primeira vez, um dos filmes da franquia principal não é dirigido pelo James Wan, que era o diretor dos outros filmes, né, do 1 e do 2. Mas ele continua sendo produtor e co-roteirista, e a direção fica a cargo do Michael Chaves, ou... Michael Chaves, a gente pede licença poética para nomes que serão ditos aqui. Isso. E isso a gente percebe no meio do filme, que ele tem um clima diferente, que o terror, apesar de estar ali presente, é de uma forma diferente dos outros dois primeiros, isso fica evidente. É, o tom da direção muda, esse é o diretor de A Maldição da Chorona, que a gente não assistiu, Isso. mas claramente o estilo dele de contar a história de terror é diferente do James Wan. A Ordem do Demônio é baseado em um caso real dos detetives Ed e Lorraine Warren, teoricamente um dos piores que já aconteceram na carreira deles, e conta um caso dos anos 80 nos Estados Unidos que começa com a possessão demoníaca de um garotinho chamado David, e depois a situação escala para algo pior, pois algo inesperado acontece no meio desse processo. Esse filme vai contar a história da primeira vez num julgamento nos Estados Unidos que alguém alegou como defesa possessão demoníaca. É, isso tudo que a gente tá falando aqui é sinopse, se você procurar não tem spoiler, é sinopse do filme. Tá no trailer também. Tá no trailer e é o comecinho dele mesmo. E como é um caso real, depois, daqui a pouquinho, vai sair um vídeo nosso falando sobre o que tem de verdade nessa história. É, o quanto eles se basearam e o quanto eles tiveram de liberdade poética pra criar em cima da história, né? Então vamos agora pro que acontece no filme, sem muitos spoilers, tá? Só o tom, as viradas e o que a gente achou realmente. E como a gente falou, o filme começa já com o exorcismo do menino David. O casal Warren já estão lá na casa juntos. E daí chega um padre para realizar o exorcismo, né? E inclusive tem uma referência que eu achei muito legal. A cena do exorcista, que é a capa do filme, né? O classicão. É, quando ele chega, o enquadramento dele chegando, a roupinha e a casa no fundo. É um plano, um enquadramento que é muito clássico do Exorcista, o primeiro filme. E começa o exorcismo com o casal, o padre e a família do menino, todos ali. De repente tá indo tudo de forma muito violenta. Tudo tá muito indo bruto, nada rápido. bem, E acontece algo que muda o rumo do filme todo. Ele não deixa esse sobrenatural, a história vai ter uma explicação, só que vai acontecer uma reviravolta. O roteiro, a partir de então, ele vai explicando o que aconteceu antes dos Warren chegarem na casa do David, por que o exorcismo estava acontecendo. Porque quando começa a gente não sabe, já tá tudo rolando. E isso é explicado depois, posteriormente no filme, né? E o que acontece depois é um assassinato, que tá na sinopse também, né? E esse assassinato vai estar linkado com o acontecimento dessa possessão e de outras que acontecerão no filme. Vai ter toda uma investigação para descobrir as causas, qual o motivo. E aí que o filme começa a tomar várias liberdades também poéticas e acréscimos no roteiro em relação ao caso real, né? E pela primeira vez o foco não é só numa casa, numa família. É mais amplo, em áreas externas, tem a questão da investigação. Então é um clima diferente, porém muito legal porque o filme tem um ritmo bem intenso, bem rápido, não tem nada arrastado. Porque a cada momento tem uma pista nova, você é levado junto com os Warren e a polícia também trabalha muito junto. Aliás, é uma curiosidade, porque os outros filmes eles não pegavam isso que aconteceu na vida real da Lorraine Warren, principalmente, ajudar a polícia com casos diversos, utilizando as suas particularidades. Paranormais? Como chama isso? Acho que é assim. Clarividentes? Exatamente. Como você preferir chamar. E é muito doido que nessa época, nos Estados Unidos, existiu o que foi chamado de Era do Satanic Panic, né? O pânico satânico. Sim. Que aí aconteceu mesmo de vários desses paranormais ajudarem a polícia com investigações de crimes. E existia até um manual pra poder de como trabalhar lidar com esse eles. pessoal, Então isso é mais focado, assim. Pra algumas pessoas é bom saber que isso acontece porque o tom do filme não é mais tão fechado numa casa amaldiçoada, uma trama tão pequena. Eles expandem bastante e a gente tem que se deixar viajar.
Em relação ao terror, também é diferente de como é feito, né? Como a gente comentou no começo. E os jumpscares são extremamente previsíveis. Não tem uma parte que você não saiba que vai acontecer algo, que vai pular algo na câmera. E daquele lugar. Geralmente, quando existe uma cena de tensão, a trilha já te avisa que alguma coisa vai acontecer, pelo menos nesses filmes mais previsíveis. Ou tem a ausência da trilha, né? Então você até sente que algo vai rolar, pular, te dá susto, mas ali, até eu, que eu sou muito suscetível a jumpscare, tá? Ele não é. Mas eu levo susto com tudo. No começo do filme eu até dava uns pulinhos. Depois de um tempo, eu tava tranquilíssima. A câmera foca de onde vai vir o susto. Então, você já espera que vai vir algo ali. Mais que isso, você começa a saber o que vai aparecer Exatamente. ali, ou quem vai aparecer ali, ou o que vai acontecer com esse susto. Quando você tem, nos outros filmes, por exemplo, uma situação mais de você não sabe se vai acontecer, o que vai acontecer, com quem vai acontecer e qual dos monstros, ou se é que o monstro vai aparecer fisicamente ou não. E muitas vezes nem aparece, então isso deixa você mais tenso, mais curioso. Agora vai, e de repente não aparece nada. Não é que eu acho que o terror dos outros filmes de Invocação do Mal é impecável, mas eu acredito que pra gente, pelo menos, funcionava melhor do que aconteceu nesse. Era melhor construído pro nosso tipo de gosto. De novo, não é que esse filme é ruim, mas na nossa opinião, ele não é o melhor da trilogia, tampouco é o mais assustador. Talvez pra quem já tem medo do tema demônio, sobrenatural, possessão, exorcismo, só o tema do filme já é assustador o suficiente, não precisa de mais nada. Talvez pra quem curta também a questão mais policial, de investigação e de pistas, de sair daquele mesmo negócio da casa amaldiçoada que tem em tanto filme, pode ser inclusive mais interessante. Mas esperar que esse vai ser o filme mais assustador, o mais aterrorizante, o caso mais sinistro, na minha opinião, não. Foi o menos, na verdade. E eu sou realmente muito fácil de assustar. A parte que eu mais gelei, que eu fiquei, nossa, não com medo, mas assim, tensa, foi durante os créditos. Porque, como de costume, todo final do filme eles colocam cenas, fotos, imagens e sons gravados, né? Eles colocam gravações dos casos reais que eles estão se baseando. Então é bem sinistro você ouvir a gravação do exorcismo real do garoto. Essa parte, o próprio exorcismo no começo também é mais sinistro. Por fim, última parte sem spoilers, quando a gente chega na explicação do porquê aquilo estava acontecendo, a explicação e a resposta não teve tanto impacto porque ela não é utilizada de fato e não tem um efeito depois, entendeu? Não tem uma causa e consequência. A gente vai comentar mais à frente do vídeo com spoilers, mas dá a entender, segundo algumas entrevistas, que essa explicação do porquê fizeram o que fizeram vai ser utilizada possivelmente em spin-offs. Sim. Mas também tem uma explicação mais... Tiveram até cenas cortadas do filme, né? Isso, objetiva. O que acontece? Esse filme tinha uma coisa, um personagem, que a gente vai falar na parte com spoiler, que foi cortado. Uma aparição sobrenatural que explicava tudo chegou a ser gravado com ator e tudo, e foi cortado pela dificuldade de inserir no roteiro da forma que tava. Dá pra sentir, por isso, quando a gente descobre a razão, o porquê, quem tava fazendo, que faltou talvez esse elemento mais forte, sobrenatural, esse que tá faltando vínculo. Algo ali. No uso do lado do mal, sabe o vilão da história? O vilão não é tão forte assim, não tem tanta potência, você não entendeu muito as motivações, aí você fica, entendi. A jornada pra você chegar nele é legal, muito boa. Mas quando você chega, você fala, tá. O filme visualmente é muito bonito, na minha opinião, é o mais bonito dos três. Mais vestimento, cinematografia lindíssima, planos maravilhosos. Os planos são excelentes, perfeitos. Então assim, tecnicamente o filme é muito bom. Trilha, atuação, os Warren, os personagens estão impecáveis, como sempre. Agora a gente vai comentar com spoilers, então só fica se você já assistiu ou se você quiser saber tudo que rolou. Começa com o exorcismo do menino David e o cunhado dele chama a entidade, o demônio que está possuindo o menino para libertar o menino e tomar a si, que lembra até um pouco do Exorcista, né? O padre, é verdade. E o interessante é o seguinte, a gente não tem detalhe, como a gente falou na parte sem spoiler, de se é um demônio, se são vários demônios, como acontece no caso real, teoricamente, que a gente vai comentar, porque existia um demônio. Ele foi gravado, ele existiu nas filmagens do filme, mas ele foi cortado. Mas, ao que dá a entender no final, é um demônio. Tanto que foi um que foi gravado. Mas assim, o filme não teve essas explicações, embora inicialmente existisse, inclusive provavelmente no roteiro, porque eles tiveram dificuldade de conduzir a ligação da mulher que fazia a maldição, a filha secreta do padre, e o demônio. Então isso foi
cortado. Talvez será utilizado em algum novo spin-off, como a gente vai falar no fim do vídeo, mas assim, pra gente isso fez falta. Não da explicação em si, mas porque dá a impressão de que o roteiro foi um pouquinho fragmentado na hora da resposta. Passa aquela sensação de que tá faltando alguma coisa, né? De onde vem a força dela, entendeu? Porque é uma personagem vazia, que não tem peso. Que não tem background, não tem história, não subtexto. Tem, você não sabe a motivação, o porquê ela tá fazendo aquilo, você não sabe nada. É simplesmente uma vilã que tá ali pra ser má. Ela faz parte de um culto secreto terrível, eles são realmente muito maus. E ela precisava de X almas pra maldição ser feita, mas pra que era a maldição? Aí fica a critério da gente que tá assistindo deduzir, né? E quando aparece essa vilã, é até interessante. Ela tem conhecimento, ela tem um lado paranormal, assim como a Lorraine. Só que utilizado pro mal. E ser, pela primeira vez, uma pessoa de carne e osso e não uma entidade, ou só uma entidade, né, um demônio ou várias, deixa o filme muito interessante. Antes era sempre um conflito com um demônio, algo sobrenatural. Ou vários, né? Agora era um inimigo físico, que podia aparecer ali fisicamente e te dar uma facada. Então é um novo desafio. Sim. Então muda um pouquinho a É fórmula. uma nova proposta, exatamente. Mudar a fórmula por si só é muito bom. O que a gente sentiu falta foi só ali no finalzinho, assim, tirando o terror que não nos assustou tanto, ali na história, no roteiro, no finalzinho faltava explicar um pouquinho a mais. Faltou o background do vilão, né? Faltou um pouquinho mais, talvez, dessa organização, que eu entendi, que a gente vai falar agora, que provavelmente sairá no spin-off, pelo que o diretor falou, mas assim, se os filmes de Invocação do Mal sempre tinham começo, meio e fim, geralmente, por exemplo, pegou a Annabelle, que aparecia um pouquinho ali, fazia parte de uma cena aqui, mas não era o foco de Invocação do Mal 1. Aí virou um spin-off. Agora, pegar algo do elemento central e explicar só depois... Que é a parte principal da história, né? Se isso for acontecer, quer dizer, explicar o que era a vilã, aí eu sinto um pouquinho de falta. Porque isso teria que ser explicado no roteiro durante o filme, não no spin-off. Mesmo que falasse só sobre ela, Exatamente. as suas motivações, e aí o spin-off e não sobre a entidade, mais. deixassem a questão da entidade pro spin-off, né? E apesar de todas as nossas críticas, a gente realmente acha que é um filme que vale a pena e que foi um bom filme da franquia. Tem aquela história de que geralmente o terceiro de uma trilogia tá assim indo por água abaixo. Não foi essa ladeira que acontece com muitos casos. A gente não ficou entediado, a gente achou o filme bom, interessante durante o filme todo, Para uma tentativa de inovar, achei muito bom, achei super válido. Vale a pena. Não é o nosso favorito, mas me conta se é o de vocês. Antes do spin-off, só pra comentar, a gente descobriu que os Warren, eles trabalharam até a morte do Ed. 2008? Não me lembro, vou 2007. colocar aqui. Acho que 2007. Mas o que aconteceu foi que a Lorraine, então, trabalhou até uns seus quase 80 anos. Imagine que os dois têm muita carreira pela frente. Então, se eles quiserem continuar a franquia principal, eles podem. Eles podem continuar depois, ou eles podem pegar um caso anterior, né? Eles podem... Mas os atores estão envelhecendo, então acho que faz mais sentido envelhecer eles. Agora, por que a gente falou de spin-off? Finalmente, vamos comentar. O diretor disse que eles chegaram a fazer uma cena com o demônio, então ele ia ter a aparência dele física, ia estar no filme, assim como nos outros, sempre tem a aparência das entidades, e ele inclusive iria ter a aparência descrita pelo David e pelo Arne da vida real, mas eles não conseguiram vincular de alguma forma com o trabalho da ocultista, então eles preferiram remover do filme e deixar talvez pro spin-off. Que é o que eles costumam fazer nos filmes anteriores, sempre tem alguma dica do que eles vão trabalhar em spin-off, já que é um universo expandido que faz muito sucesso, como a gente falou. E eles podem explicar também não só o demônio, trabalhar com isso, mas como o culto também. Que são os discípulos dos carneiros. Isso. Do carneiro. Não é um carneiro só, não são vários. É isso. Mas assim, como o diretor se sentiu muito mal pelo ator que tinha gravado a cena do capiroto lá, ele pegou esse ator e ele aparece no filme sim, lá na enfermaria, que o Warren tá na prisão, que é o que fala meio possuído assim e tal. É esse pouco ator. Antes dele ser possuído, do Arne ser possuído, né? E o demônio, ele tá meio possuído também, não sei, o negócio lá. Tá tudo possuído. Então, aí ele apareceu, não como demônio, mas como o afetado pelo demônio. É isso, mais um filme da franquia Invocação do Mal, que não é tão assustador assim, mas não deixa de ser bom. Valeu a pena assistir. Deixe um comentário dizendo o que vocês acharam do filme, se vocês curtiram, se vocês acharam o mais assustador da franquia. E ainda nessa semana vai sair o vídeo sobre o caso real. Tudo o que aconteceu, os detalhes que são sabidos e todas as curiosidades que você quiser matar sobre o real exorcismo e tudo mais. Então, a gente se vê em todos os próximos vídeos, inclusive esse, então se inscrevam pra acompanhar.